Olá a todos, eu sou Renato Cassol, sou médico infectologista. Vou falar para vocês hoje sobre a diferença entre HIV e o paciente com AIDS, ou o paciente HIV soropositivo e com AIDS. Bom, essa é uma pergunta frequente no consultório, certo? E eu vou explicar para vocês então um pouco como é que é a evolução da doença, a história clínica da doença. A doença pelo HIV, né, que termina com sintomas, sinais e sintomas clínicos de HIV, que a gente chama de AIDS nesse momento, ela é dividida basicamente em três partes. A primeira parte é a infecção aguda pelo HIV, que ocorre lá em torno de 6 semanas após o contágio, onde existe um aumento da carga viral, certo? Então a carga viral vai lá em cima. O paciente pode ter aqueles sintomas de dor de garganta, gânglios aumentados, enfim, febre, indisposição, uma série de coisas assim que simulam uma virose aguda. Na verdade é uma virose aguda, é um tipo de vírus que está acontecendo no organismo desse paciente. Nesse momento, as defesas do paciente ainda são defesas absolutamente normais, certo? São defesas que o vírus ainda não teve tempo de atacar e causar algum malefício a esse problema. Quando eu falo em defesas atacadas pelo vírus do HIV, a gente tem que entender que, de certa forma, todo tipo de defesa, ou quase todo tipo de defesa, é atacado pelo vírus do HIV, mas tem uma em especial, uma defesa, que nós chamamos de linfócitos T, CD4, vulgarmente o CD4, que é a defesa mais atacada pelo vírus do HIV. É esse CD4 que nós vamos acompanhar durante toda a história clínica do HIV. Então, nesse momento de infecção aguda pelo HIV, o que acontece? O CD4 que está normal, certo? Provavelmente acima de 1000, ele começa a cair, porque o vírus consome esse CD4 durante a sua replicação. Replicação é uma forma de dizer que o vírus se reproduzir. Tecnicamente o vírus não se reproduz, mas ele se replica. E ele gasta CD4, ou seja, ele diminui defesa. O quanto essa defesa vai cair até que nós tenhamos uma estabilização dela, isso depende muito de cada organismo. Ou seja, tem pessoas que a defesa na infecção aguda cai muito, e isso não é bom, isso o prognóstico é pior. E tem pessoas que a defesa cai muito pouco, né, o que é melhor para o paciente. Então isso é muito pessoal, muito de cada paciente, certo? Nesse momento de infecção aguda pelo HIV, nós dizemos que o paciente já é soropositivo e os exames diagnósticos da doença pelo HIV começam a positivar. Um dos primeiros a positivar é o P24, ele está incluso no ELISA quarta geração. Eu tenho outro vídeo sobre o diagnóstico da doença pelo HIV, eu continuo achando que a ELISA quarta geração é um dos melhores diagnósticos possíveis, mas nesse momento também onde a infecção aguda acontece e a carga viral dispara, também é possível fazer exames de PCR, ou seja, carga viral para o vírus do HIV. Bom, passada a fase da infecção aguda, existe um retorno aos níveis do CD4, ou seja, o CD4 acaba se recuperando, a carga viral do vírus do HIV acaba diminuindo, isso leva alguns meses, mas acontece na maioria dos pacientes. É claro que individualmente a gente sempre tem, cada caso é um caso, mas na maioria é isso que acontece. Nós entramos agora na fase latente do vírus do HIV, que leva de alguns meses até alguns anos. Quantos anos? Olha, 4, 5, 6, até 10 ou mais anos, onde o vírus permanece com uma carga viral relativamente baixa, isso na maioria dos pacientes. Tem gente que é um evoluidor muito rápido, tem gente que evolui muito devagar para a doença, mas a carga viral permanece muito baixa, o CD4 flutua acima do número de 500 mais ou menos durante muitos meses, certo? Isso é infecção crônica pelo vírus do HIV. Esse paciente é soropositivo, esse HIV é HIV positivo, mas esse paciente ainda não é AIDS. E ele não é AIDS porque ele ainda tem uma contagem de CD4 acima de 200, que é um número mágico, que nós dizemos que abaixo de 200 todos os pacientes têm AIDS.
certo? Independente da carga viral. Pode ter carga viral mais alta ou carga viral mais baixa. Depois a gente vai ver que não é só o CD4 que define AIDS ou não. Existem doenças definitoras de AIDS, né? São os critérios do Rio de Janeiro e de Caracas, entre outros, certo? Que definem que o paciente tem AIDS e não só HIV. Né? É bom lembrar que todo paciente com AIDS é HIV positivo, é claro. Né? Então, seguindo na nossa linha do tempo, quando é que esse paciente vai deixar de ter uma infecção crônica pelo vírus do HIV e vai começar a ter sintomas ou diagnóstico de AIDS? Isso acontece quando o paciente possui uma carga viral cada vez mais ascendente, ou seja, a carga viral começa a aumentar e o CD4 começa a cair. Isso leva algum tempo, mas isso depende de cada paciente. O fato é, entre 6 a 8 anos depois da infecção aguda pelo HIV, o paciente vai cair o CD4 abaixo de 200 e a carga viral tende a aumentar cada vez mais. Se nada for feito nesse período, a tendência é que a carga viral aumente cada vez mais, o CD4 caia, que são as defesas, né, são aqueles linfócitos, o CD4 caia cada vez mais, e o paciente tem uma infecção oportunística ou infecção oportunista e acaba falecendo em decorrência da doença de AIDS, certo? Existem pacientes, dito isso, bom, essa é a história natural da doença. Agora, existem pacientes que apresentam ainda o CD4 bom, ainda o CD4 alto, certo? Mas já apresentam critério de AIDS. Quais são alguns desses pacientes, por exemplo? Bom, se o paciente tem uma perda ponderal muito grande, se o paciente tem algum tipo de câncer associado ao vírus do HIV, linfoma central, alguns outros linfomas, câncer de colo de útero, enfim, existe uma série de doenças, oportunísticas que mesmo com um paciente com CD4 acima de 200, ele é caracterizado como paciente com AIDS. Aí o critério dele não é imunológico, e sim por doenças oportunísticas decorrentes do HIV. Sei que isso parece muito complexo, e só para o vídeo também não ficar muito longo, dito isso, tudo isso daí é interrompível, ou seja, é possível tu fazer com que um paciente HIV positivo nunca evolua para AIDS. E como que isso é feito? Isso hoje é feito através da terapia antirretroviral. Existe uma série de opções terapêuticas no Brasil, né? Existem opções muito boas, existe comprimido único diário antes de dormir, existem remédios até mais modernos que esse, como o dolutegravir, que pode ser usado em qualquer horário do dia, associado a mais outras duas drogas, né? Por enquanto o tratamento ou ele é triplo ou ele é quádruplo, sempre. Enfim, existem várias opções terapêuticas que tem que adequar para o quadro clínico e para aquilo e para o modo, o estilo de vida de cada paciente. Então, se é para ficar alguma coisa na cabeça, é que apesar de que a história natural da doença do HIV é evoluir para AIDS, a terapia antirretroviral impede que essa evolução chegue e os pacientes ficam com uma expectativa de vida até igual a que teriam sem a doença. Ou seja, apesar da doença ser grave e apesar da doença evoluir para óbito em casos não tratáveis, em casos tratáveis a coisa vai muito bem, ainda bem. Lembrando ainda que o tratamento no Brasil é disponível pelo Sistema Único de Saúde, o que é possível acesso mais universal ao tratamento pelo vírus do HIV no Brasil. Então, obrigado a todos, sou Renato Cassol, sou médico infectologista e faço as perguntas que eu vou tentar responder o máximo possível. Um grande abraço.